Olá, sejam bem-vindos. Esse é um curso básico de Revit Architecture, tá bom? É voltado para iniciantes, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com essa ferramenta e desejam estar aprendendo a trabalhar, criar um projeto através do Revit. Esse é um curso gratuito que nós estamos disponibilizando pelo nosso canal no YouTube. Temos também um módulo intermediário em apostila PDF e também em DVD, caso vocês queira estar adquirindo, seria um curso pago, tá? Esse curso básico, nós vamos apresentar para vocês todas as ferramentas, todos os comandos necessários para que você possa estar entrando aí através do Revit para estar iniciando seus trabalhos, tá bom? Ao longo do curso, vocês vão observando que nós vamos utilizar alguns termos que eles são bem específicos de Revit, tá? Relação de famílias, instância, categoria, tipo, são tudo informações relativas apenas ao Revit. Quem nunca trabalhou com Revit vai estar conhecendo as ferramentas e vocês vão poder observar que ele é um software totalmente diferenciado de quem já está habituado a trabalhar, por exemplo, com o AutoCAD ou com qualquer outro software de modelagem 3D, como o SketchUp, por exemplo, tá? Ele não é um software para a gente trabalhar unicamente com 3D, tá bom? Ele é um software técnico, onde você vai poder inserir várias informações técnicas, fazer medições, fazer tabelas, fazendo anotações importantes relativas a projeto realmente, tá bom? O 3D, ele funciona apenas como uma complementação de todo o teu trabalho 2D. O Revit ele tem crescido muito ultimamente, tem sido um software bem desenvolvido, tá bom? Muitas empresas, muitos escritórios de arquitetura têm migrado do AutoCAD para o Revit pela sua facilidade. Porém, o seu aprendizado, apesar do aprendizado em si ser muito simples, tá? O Revit ele não é difícil de trabalhar, você não tem muita dificuldade de estar aprendendo com o Revit. Mas ele exige muita atenção no que você vai estar fazendo, porque ele trabalha muito com cálculos, tá? Ele é muito técnico. Então, algumas coisas que você está habituado a fazer em CAD, em SketchUp, por exemplo, você não vai ter essa facilidade para trabalhar dentro do Revit, tá? Mas a partir do momento que você conhecer as técnicas, conhecer as formas que você pode estar utilizando, você tem aí uma ferramenta poderosa para trabalhar com os seus projetos, tá bom? Meu nome é Patrícia, tá? Eu apresento aí os tutoriais, os cursos que a Decastro monta. Nós temos esse nosso canal no YouTube, nós trabalhamos com tutoriais de SketchUp, renderizações com V-Ray de 3ds Max, tá? Temos aí vários tutoriais gratuitos no nosso canal, temos o nosso blog decastrots.blogspot.com.br, tá? Na descrição do vídeo está o link do nosso blog, está o link do nosso Facebook, e nós temos essa proposta de estar trazendo para vocês não apenas cursos pagos de valor acessível, mas também vários tutoriais, várias dicas através de nossas videoaulas, tá? Esse curso, como eu falei, ele vai ser apenas mais uma ferramenta de auxílio para quem está iniciando com o Revit. Existem hoje no mercado diversos canais, né, no YouTube, diversas pessoas, sites que divulgam tutoriais de Revit de forma gratuita também, depois criam aí seus cursos mais avançados. Então nós também estamos adentrando com esse canal também, tá? Para estar trazendo um pouco de conhecimento para vocês, tá? Por se tratar de um curso inicial, um curso básico, nós optamos por disponibilizar ele de forma gratuita para estar divulgando as ferramentas e também para estar divulgando todo o nosso trabalho também, tá? Então, vocês podem ficar à vontade. O curso ele vai ser bem completo, apesar de ser básico para iniciante, mas ele vai ser um curso assim bem interessante, tá? Então, nós temos aqui ó, a interface inicial do Revit. Nós estamos trabalhando com a versão 2014. Não, essa interface, essa tela de boas-vindas do Revit, ela
não tem sido muito alterada com as novas versões do software, então torna-se meio que um padrão aqui, tá? Aqui em cima, ó, nós temos as abas de projetos recentes, então à medida que você for trabalhando, criando os projetos, ele vai estar salvo aqui nessas opções aqui, para você ter um acesso rápido ao trabalho deles, tá? Você tem a opção de abrir um arquivo, ok? Você pode estar optando aí abrir um arquivo já salvo no seu HD ou abrir um arquivo novo. Aqui embaixo nós temos as opções de famílias, que são os componentes do Revit, tá? O Revit nós não costumamos chamar eles apenas de componentes, nós chamamos de famílias, porque nós vamos entender que o termo família no Revit, tá? Eles contêm, são as classes de elementos de uma categoria, tá? Então, como eu falei no início do curso, existem alguns termos no Revit que são bem específicos para ele, tá? E isso nós vamos aprendendo ao longo do curso. Então, termos como famílias, termos como, por exemplo, famílias de instâncias, famílias do sistema, tá? Tipo, então nós vamos estar entendendo o que significa cada uma delas dentro do Revit, à medida que nós formos trabalhando com as demais ferramentas, ok? Temos aqui também os menus, tá? Nós vamos aprender eles com mais calma a partir do momento que nós formos abrir um arquivo, tá? E aí a gente vai estar conhecendo de forma detalhada essas ferramentas do Revit. Então, nosso primeiro passo será abrir um projeto novo, tá? Então, a gente pode estar vindo aqui ao novo. Temos aqui, ó, arquivo do modelo. Então, aqui, ó, nós temos a seleção de um layout, tá? Um template que nós podemos estar utilizando dentro do Revit, tá bom? Acontece algumas considerações que nós vamos tomar nesse primeiro momento. A seguinte opção. Geralmente ele vai carregar aqui uma lista de ferramentas que você vai estar utilizando, tá? A gente chama de templates para trabalhar com o Revit. O template é o quê? É um modelo de projeto, tá? Que ele já vem com as setagens, com as configurações pré-definidas, que a partir daquelas definições você vai estar trabalhando com o seu projeto. Essas definições que você vai ter, elas são pré-configuradas, mas não significa necessariamente que você obrigatoriamente tenha de trabalhar com elas. Você pode estar trabalhando, alterando esses valores, esses parâmetros também, tá bom? Caso aconteça de você fazer a instalação do Revit e dar algum erro durante a instalação, porque ele funciona assim, você faz a instalação e precisa necessariamente estar conectado à internet para que ele faça o download de todas as famílias, de todos os templates e componentes que você vai trabalhar com o software. Caso ele não faça esse download, ele vai carregar o arquivo, mas ele não vai estar disponibilizando os caminhos dos templates que você vai ter para trabalhar. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o download desses templates manualmente, tá? Lá no site da Autodesk, salvar no diretório do seu computador, e aí você pode estar procurando através dessa ferramenta aqui, ó, procurar, onde você vai estar trabalhando com a busca do seu template, tá? Então, eu tenho aqui alguns templates, por exemplo, aqui eu tenho alguns modelos da Arquitipo, que também é um canal excelente de Revit, tá? Que eu recomendo muito, que eles têm excelentes tutoriais também, excelentes ferramentas para vocês estarem trabalhando. Temos alguns outros modelos de templates, onde você consegue baixar, ok? E o template default é Brasil em português, tá? Que é o template do Revit em português, que é já voltado tudo para as configurações utilizadas aqui no Brasil. Então, vou escolher a nossa configuração aqui, ó. Ok, vou dar um abrir. Então, basta apenas fazer isso, criar um novo projeto e ok. Ele vai abrir a interface do Revit. Prontinho, foi carregado aqui o Revit, tá bom? Então aqui ó, nós vamos conhecer nessa primeira aula
a interface do software aí para a gente estar conhecendo, tá? E tá nos familiarizando também com alguns termos que nós vamos utilizar que são bem específicos para o nosso entendimento aqui, ó, tá bom? Então aqui, ó, já de início nós temos o botão do aplicativo. Aqui, ó, clicando, nós temos várias opções de configurações, tá? Aqui para abrir um projeto novo, uma família nova, tá trabalhando com massa conceitual, está trabalhando com blocos de margens e carimbos, está trabalhando com símbolo de anotação. Só que nós vamos, você seleciona quando você quer trabalhar especificamente com essas ferramentas aqui, ó, tá? Quando você quer abrir algum projeto, abrir uma família, um arquivo do Revit, e aí você tem várias outras opções também. Opção de salvar o arquivo, opção de salvar como, né? Opção de exportar, então você pode exportar o seu projeto em diversos formatos, ó, formatos de CAD, DWG, ó, DXF, está trabalhando também arquivos EWF, ó. Exportar um terreno de construção, FBX, que é um 3D, quando você vai exportar, por exemplo, para renderizar no 3ds Max, a gente opta por essa opção aqui, tá? E temos as demais configurações também, ok? Ó, imagens, animações, percurso virtual, então você pode estar fazendo um percurso virtual dentro do Revit, está trabalhando, tá? Fluxo de trabalho da suíte do Autodesk, onde você consegue estar exportando a cena para renderizar diretamente dentro do 3ds Max Design, que é uma opção muito interessante também. Publicar o arquivo, imprimir, né, tá fazendo a ferramenta de ativação da licença ou até mesmo fechar o arquivo, tá? E aqui nós temos as opções que nós vamos aprender depois também, ó, que são as configurações fundamentais para a gente estar trabalhando com o Revit, ok? Então nós temos aqui em cima, ó, a barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Ó, quando eu tenho aqui a ferramenta aqui, ó, por exemplo, eu posso acessar, adicionar algumas opções aqui na barra de ferramentas de acesso rápido. Clico aqui, ó, com o botão direito e aí vai ativar essa opção aqui, ó, tá? E aí você consegue, ó, adicionar na barra de ferramentas de acesso rápido. Ele cria esse atalho aqui para você, tá bom? Temos aqui em cima a barra de menus, tá? Esse menu aqui é o chamado padrão Ribbon, tá? O Ribbon do Revit, também utilizado no 3ds Max e no AutoCAD também. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui no menu Arquitetura, ele abre as ferramentas que eu posso trabalhar com o menu Arquitetura. No menu Estrutura, ó, ele vai abrir as ferramentas. No menu Inserir, ele vai abrir essas configurações e assim sucessivamente, tá bom? Alguns menus têm essa barrinha aqui do lado, ó. Então você clica, ó, essa setinha, ele abre novas opções de ferramentas, tá? Ó, vista, ele vai abrir novas opções de ferramentas, ok? E aqui no menu Ribbon, ó, você pode ver que aqui também tem essa setinha para baixo. Quando você clica nela, ó, ele abre outra janelinha de opções também que você pode estar utilizando, tá? Então, deixa eu voltar aqui, vamos, ó, aqui ele vai abrir mais configurações, ok? E aí onde nós temos essas opções. E a cada item desse, né, cada ícone desses, nós chamamos de ferramentas. Então, nós temos a arquitetura, ferramenta parede, ferramenta porta, janela, componente e assim por diante, tá? Então, isso aqui nós chamamos sempre de ferramenta, tá? Aqui nós chamamos de menu, aqui nós chamamos de aba também, tá? Ou ribbon, tá? Aqui nós temos a guia contextual, ok? Que é essas opções aqui, tá? Informações, ó, aqui em cima, que você pode fazer a busca, tem as configurações da Autodesk, tá bom? Chamamos aqui também de faixa de opções, tá? É todo esse retângulo aqui, ó, fica mais fácil nós sempre adotarmos um único termo, tá? Então vamos adotar o termo de faixa de opções. Então quando eu falo, clique no menu estrutura, na faixa de opções, clique no menu parede, selecione parede estrutural, por exemplo. Então, nós temos essa opção. Menu estrutura, faixa de opções, ferramenta parede.
ok? Temos também a barra de opções, que é aqui embaixo, ó. Quando eu, por exemplo, seleciono uma parede, ó, abre essa barra de opções aqui. Então, eu posso editar os parâmetros desta ferramenta para nós estar trabalhando com o material já todo configurado, tá? Que seria a parede. Aqui eu tenho o painel de propriedades. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui no menu arquitetura, selecionei parede, tá bom? Eu tenho aqui a barra de opções, onde aparecem as informações dessa ferramenta, tá? E aqui eu tenho ó, o menu de propriedades, onde eu posso editar as propriedades da ferramenta que eu selecionei. Como eu estou trabalhando com parede, ele me dá ó, várias opções de paredes que eu posso estar trabalhando. Ó. Esses valores aqui eu posso estar editando a espessura dessa parede, posso estar editando todas as características, todas as propriedades dela, tá? Temos aqui parede cortina e outros tipos de paredes também. Então, nós temos aqui todas as informações necessárias da ferramenta que nós estamos trabalhando, tá? Como eu falei, eu quero editar os parâmetros da parede aqui, ó, parede básica, eu clico aqui em editar tipo. E aqui nós vamos ter todas as configurações necessárias para editar esses parâmetros, esses dados dessa parede aqui, tá bom? Aqui embaixo nós temos o navegador de projetos, tá? Então aqui a barra que é concernente ao projeto como um todo, ó, temos aqui as plantas de piso, temos as plantas de forro, tá bom? As elevações, as vistas, ó, que a gente consegue estar trabalhando com os níveis, tá bom? Tabelas, legendas, folhas, à medida que nós formos editando, inserindo informações, aqui no navegador de projeto nós vamos ter mais informações visíveis para nós, tá? Aqui embaixo temos a barra de status, então toda vez que você seleciona uma ferramenta, a barra de status vai estar aqui sempre com uma informação para nós, tá? Por exemplo, ó, vou pegar uma parede, ó, ela muda a informação que é apresentada aqui, tá bom? Aqui embaixo, ó, nós temos a barra de controle de vista, ou seja, todas o que nós podemos controlar é filtrar a modo como nós visualizamos o projeto dentro do Revit, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos as opções de escala, tá? O estilo aqui de visual, tá? Então, nós temos o estilo baixo, médio e alto, que é onde eu posso ter maiores detalhes da vista, tá bom? Que é o nível de detalhe. Aqui eu tenho estilo de vista, ó, visual, sombreado, sombreado com textura, modo realista. Então, isso afeta a maneira como nós visualizamos o projeto como um todo, tá? Isso aqui nós vamos estar aprendendo passo a passo também. E aqui, ó, esse quadro branco aqui, ó, é o que nós chamamos de área de desenho, tá? Então, eu tenho aqui a minha área de desenho, ó, que é a área onde nós vamos estar inserindo os desenhos dentro do Revit, tá? Caso você tenha dúvidas com relação a uma ferramenta que você esteja trabalhando, recomenda-se que você utilize sempre a opção do F1, tá? Por exemplo, eu tenho aqui parede, ó, ele visualiza ali, ó, pressione F1 para obter mais ajuda. Se você deixar o cursor do mouse sob a ferramenta, ele vai te passar o nome, ó, porta, tá? Ele vai te passar a tecla de atalho, que está entre parênteses, que é DR, ok? E vai te passar algumas informações a respeito dela, tá? Janela também, ó, tecla de atalho WN de Windows, tá? E o F1 que você pode ter várias informações a respeito da ferramenta que você está trabalhando, ó. O Revit ele te apresenta essas opções de ferramentas que você consegue ter essa visualização, ó. Ele vem até com um mini vídeo que ele carrega para você ter ó, uma noção de como que funciona a ferramenta que você quer utilizar, ó, tá bom? Então você tem todas essas opções para trabalhar com o Revit. Ó, o Revit também, ele tem algumas configurações iniciais, tá?
que são importantes para que a gente possa estar trabalhando com ele de uma forma bem fácil, bem simples, e ao mesmo tempo estar tirando o máximo do desempenho que ele pode nos oferecer, tá? Então, assim, ó, antes de mais nada, antes de iniciarmos com o software em si, nós vamos clicar aqui, ó, tá? E vamos aqui nas opções do Revit. Então, nós temos aqui na aba geral, informações fundamentais para a gente trabalhar. Por exemplo, aqui, ó, intervalo de lembrete para salvar o arquivo. Você pode estar criando um intervalo para que apareça uma mensagem na sua tela dizendo que você precisa salvar o arquivo no qual você está trabalhando. De 1 em 1 hora, de 30 em 30 minutos, isso vai depender da sua necessidade. É importante, né, salientar que, assim como todo software, ele está sujeito a ter alguns erros, e você está trabalhando e uma hora ele pode dar uma travada, fechar o arquivo. Então é interessante que você se habitue a salvar o arquivo, tá? Para que não fique um tempo muito longo e você acabe perdendo muita coisa se der algum erro, tanto do próprio Revit quanto algum problema em seu computador, né? Às vezes queda de luz, é um travamento inesperado do computador, por falta de memória, ou um próprio travamento do software do Revit, tá bom? Então, ele vai estar apresentando essas informações para vocês a cada 30 minutos, no caso aqui selecionado, para estar salvando o arquivo. Ele não salva o arquivo automaticamente. Ele vai dar um lembrete apenas para você salvar o arquivo, tá bom? Outra coisa, interface do usuário. Você pode selecionar um tema para estar trabalhando com o Revit. Ó, tem um tema escuro, tem um tema claro, e aí você pode estar optando pelo tema que melhor você gostar, tá? Você pode estar personalizando as teclas de atalhos. Então, você tem aqui, ó, os comandos, você pode estar alterando esses comandos aqui para que você possa estar trabalhando de forma mais rápida, mais produtiva também, ok? Outra informação aqui, ó, que é importante, é no gráficos, tá bom? Aqui ele vai dar uma observada no gráfico que você está trabalhando, tá bom? E aqui é o seguinte, tá? 90% das placas de vídeos que tem nos computadores vai aparecer essa mensagem. Ou se você não tiver placa de vídeo, ele também vai aparecer essa mensagem, tá? Por quê? Porque a Autodesk trabalha em parceria com a NVIDIA. Então, se você não tem uma NVIDIA, ele vai dar essa informação. Não quer dizer que seu computador não esteja compatível ou que não tenha força suficiente para rodar o Revit, tá? Apenas dar essa informação aqui, mas o que é importante você entender é esse modo de gráficos aqui, ó. A aceleração por hardware você deixa ativado caso você tenha uma placa de vídeo no seu computador. Caso seu computador não tenha placa de vídeo, mas apenas um drive de vídeo, eu recomendo desabilitar essa opção. Porque se você deixar ativado, ele pode começar a travar o seu software, tá? Fazer uns travamentos bem chatos aí que você não vai conseguir estar trabalhando com o Revit. Aí, desabilitando essa opção, os travamentos não vão acontecer. Em contrapartida, você não vai ter condições de trabalhar com projetos muito grandes, tá? E vai comprometer bastante a renderização também, tá? Utilizar a navegação otimizada na vista, isso ajuda bastante. E a suavização de serrilhado também para deixar o projeto mais suave quando você visualizar ele, tá? Aqui tem as opções de cores que nós vamos conhecer mais para frente, tá bom? E aí seriam apenas essas 3 informações importantes que eu queria passar para vocês neste primeiro momento, tá bom? Que principalmente com relação ao salvamento, tá? O lembrete de salvar, mas principalmente aqui com os gráficos do software, tá? Ok. Como eu falei antes, então nós temos aqui a faixa de opções, ok? Nós vamos conhecer bastante. Então, dentro da faixa de opções, nós temos as ferramentas que nós trabalhamos, ó. Cada ferramenta que você utiliza, ó, aparecendo essa seta, você tem
as opções que ele vai abrir como se fosse um submenu, tá bom? Ó, então você tem todas essas opções. Aqui também, ó, tem mais opções aqui, tá bom? Ó, estrutura, informações de estruturas, ó, tá? Laje, componentes, que nós vamos conhecer bastante, inserir, ó, informações para inserir informações, tá? E assim sucessivamente. Então, nós temos a barra de opções, ou faixa de opções, tá bom? As ferramentas e o submenu das ferramentas também, tá bom? A ferramenta de acesso rápido que nós temos aqui, ó. Então, por exemplo, massa e terreno, ó, eu posso adicionar sempre as informações na barra de ferramentas de acesso rápido, ó. Renderização, vista 3D padrão, câmera. Nós temos todas essas opções aqui, ó, tá? Elevação, ó. À medida que você insere, ele vai salvando as opções aqui em cima, tá? Excelente alternativa para quem gosta, para quem, por exemplo, gosta de estar trabalhando sem precisar estar mexendo em menus, tá bom? No navegador de projetos, nós temos aqui, ó. Então, por exemplo, nós temos a barra de propriedades. Essa barra aqui, ó, você pode movê-la clicando com o botão esquerdo do mouse, deixando pressionado. Você pode mover ela, ó, posicionar em outra região, em outra posição também, se você quiser, ó, tá? E você pode estar colocando onde você achar interessante também, tá bom? Então, nós temos aqui as propriedades. Então, sempre quando você seleciona uma determinada ferramenta, as propriedades vão estar mudando. Então, por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma ferramenta selecionada. Então, essas propriedades é com relação à planta de piso na qual eu estou selecionada aqui no navegador do projeto. Então, eu tenho aqui as informações de escala, os tipos de exibições, todas as informações necessárias que eu posso estar editando. E quando eu seleciono, por exemplo, uma ferramenta, vou selecionar aqui uma parede, ó, ele já mudou as informações aqui. Então, ele põe os tipos de paredes, como eu já mostrei, ok? Temos aqui o deslocamento da base, que nós vamos aprender, restrição, altura, algumas informações para nós estarmos trabalhando com as paredes, né? O mesmo seria se eu selecionasse, por exemplo, uma porta, ó. Então, ele já alterou a informação aqui, ó. Então, eu tenho os tipos de portas que eu posso estar trabalhando e as informações com relação às configurações das propriedades dessa porta, tá? O navegador de projetos, a gente aprende, tá? Ele ensina a gente a trabalhar com as hierarquias do projeto. Então, tem aqui os níveis que eu posso estar inserindo, né? Ou seja, o térreo, a planta do nível superior, o próprio terreno, as plantas de vista de forro, tá? As elevações que nós vamos estar criando e assim por diante. A gente consegue estar trabalhando com essas ferramentas. Caso você tenha problema por exemplo, aqui, ó, tá? Deixa eu mover mais um pouquinho, tirar aqui, ok, aqui, né? Aqui, ok. Ó, à medida que você trabalha com a ferramenta, ela vai se deslocando, tá? E aí você consegue posicionar onde você quer. Ó. Você pode fechar a barra de ferramentas, aí você vem aqui no menu Vista, ó, interface do usuário, ativá-las novamente, tá bom? Deixa eu mover elas daqui. Pronto. Bom, por aqui, interface do usuário, vou ativar a barra de propriedades, ok? E aqui a gente trabalha, deixa eu configurar, ele tem um jeito que você consegue estar trabalhando, ó.
Vou desabilitar propriedades, vou habilitar novamente, ó. Ele vai vir solto. E aí a gente consegue aí, ó, desvincular essas barras de propriedades. Então, por exemplo, ó, eu posso pôr aqui, ó, tá? Um lado a lado, ok? Posso pôr ele sobreposto, ó, um em cima e outro embaixo, que era como estava antes. E aí eu posso encaixar aqui, ó. Então ele vai te dar várias opções para você trabalhar, tá? Eu vou inverter a posição, porque eu gosto dele aqui em cima. Aqui. Aqui eu posso, ó, diminuir, ok? Deixar no tamanho que você achar necessário, tá? Bom, dentro da paleta de propriedades, por exemplo, eu vou pegar aqui parede, selecionei a ferramenta parede. Aqui na barra de propriedades, nós temos essa opção aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó, que aparece esse submenu, a gente chama de seletor de tipo, tá? Por quê? Porque é onde a gente seleciona um tipo diferente de parede. Então é isso que nós vamos começar a entender, a compreender o como funciona dentro do Revit, tá? Por quê? Seguinte, a parede é uma família, ok? É uma família que eu tenho que já vem carregada no sistema do Revit. Então, quando eu falo família, a gente está falando de todo é uma família mesmo, é um grupo de tipos de componentes, tá? Então, por exemplo, parede é um tipo de componente, tá? Só que aqui, ó, na faixa de opções, eu seleciono a família. Então, eu vou selecionar toda a família parede, e aqui, ó, eu vou selecionar um tipo de parede dentro dessa família, tá bom? É isso que nós temos que entender. Então, a família é parede, mas o tipo é outro. Então, eu tenho aqui, ó, um tipo de parede básica, ó, parede de blocos de montante metálico, reboco com tijolo no bloco, parede de 90 milímetros, parede de 140 milímetros sem alvenaria, parede de 200 milímetros preenchido, e assim sucessivamente, tá? Então, nós temos o seletor de tipo, onde nós podemos selecionar um tipo dentro de uma família, tá? E isso é que é importante nós estarmos conhecendo bem dentro do Revit, tá? Outra coisa também são as propriedades de tipo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu selecionei uma parede, ok? O tipo dela é parede básica, genérico 200 milímetros. E se eu clicar aqui, ó, editar tipo, eu tenho as propriedades de tipo, ou seja, eu tenho as propriedades somente desse tipo aqui de parede, ó, que é uma parede básica, que é genérico 200 milímetros. E aqui eu tenho as propriedades dela. Então, se eu alterar essas propriedades aqui, eu vou estar alterando apenas esse tipo aqui de parede. As demais não serão alteradas, ok? Então, isso aqui nós temos que entender também. Mas nós vamos conhecer, tá? Com bastante calma, com bastante detalhes, tudo isso que nós estamos, que eu apresentei para vocês, tá? Aqui nós, então, tivemos um acesso à interface básica do Revit, tá? Isso aqui foi apenas uma introdução, conhecemos um pouco sobre a barra de menus, ok? A barra de opções, ou faixa de opções, as ferramentas, ok? As propriedades, a seleção de tipos, tá? Onde nós carregamos os tipos da família, o seletor de tipos e as propriedades de tipos, tá? Também conhecemos o navegador de projetos, a barra de propriedades em si, ok? A faixa de opções que nós temos aqui embaixo, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Parede, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu desabilitei a faixa de opções. Vamos ver aqui, vista, interface do usuário, barra de opções. Ok, então, depois eu já configuro novamente. Então seria isso, tá pessoal? Nessa primeira aula de interface básica, nós aprendemos a trabalhar, a conhecer um pouco, configurar o Revit,
E a partir da próxima aula nós vamos estar aí trabalhando com as ferramentas em si, tá bom? Muito obrigado então.